Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Olá meus amigos, olá minhas amigas, mais um Disruptcast, Alexandre Barbosa. Estamos hoje com o Thiago Guerra. O Thiago é um pesquisador que vai conversar conosco sobre o Sistema Regional de Inovação. Boa tarde, Thiago, como é que está? Boa tarde, Copete, boa tarde, Barbosa. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Bem-vindo, meu querido, bem-vindo. Muito obrigado. E aí, Thiago, conta pra gente sobre qual é esse Sistema Regional de Inovação, como isso se formou? A gente sabe, né, Alexandre, até porque nós trouxemos sempre as questões para a nossa área do direito, e a gente sabe que não é jurista, né? Fala um pouco de ti pra gente também, mas sabemos que tem uma lei nacional sobre inovação, que é uma lei muito importante, né? Que beneficia certas questões, inclusive com a relação com o poder público, sobre a contratação de sistemas de inovação, etc. Fala um pouco pra gente aí, Thiago, o que isso significa? Olha, então, falando sobre a minha formação, rapidamente, né? Eu sou físico de formação, então fiz mestrado e doutorado na área de engenharia de materiais. Então trabalho com isso. Minhas pesquisas são voltadas para, vou chamar de inovação também, mas para materiais, né? Então é com isso que eu trabalho. Aí, quanto a essas leis de inovação, então agora estamos institucionalizando, né, de forma municipal a Semana de Inovação, o Dia da Inovação, dia 19 de outubro, ficou institucionalizado como Dia da Inovação. Então, na verdade já é, né, institucionalizado isso. E essas leis dizem respeito a, inclusive, lei municipal de inovação, a melhorias no sistema de integração entre empresas, a isenção de alguns impostos, né? Então, algumas empresas podem ter esse tipo de benefício, desde que comprovadas a inovação dentro da própria empresa. Então, a gente está trabalhando em cima dessa reformulação dessa lei, inclusive com a colaboração e ajuda dos senhores, né? Em relação a essa melhoria dessas leis. Isso aí, uma grande alegria, inclusive, né, Alfredo, participar desse conselho, esse Conselho Municipal de Inovação. E conta pra gente, Thiago, fala um pouquinho pro nosso público, o que é inovação? Porque a gente fala muito, né? Vamos pensar em inovação, mas o que é? Para que as pessoas possam nos compreender mesmo no início. O que é inovação, como que ela impacta na sociedade, como que as pessoas podem participar dos processos de inovação. Exato. Inovação é um termo muito abrangente, né? Então, quando a gente fala em inovação, pode ser de um produto, de um processo, de uma finalidade. Então, destinar um produto para finalidades diferentes está sendo inovador, né? Essa destinação. Aplicar um processo diferente para, por exemplo, produzir um produto pode ser uma coisa inovadora. Destinar um produto, né, para uma situação diferente, diminuir o custo, não alterando propriedades desse produto, pode ser diferente. Então, é complicado a gente tentar definir essa questão, porque se encaixaria para todos os setores. Todos os setores literalmente podem ser inovadores de uma forma simples, em teoria. Uma palavra que marca e que foi dita pelo Thiago algumas vezes, diferente. Então é correto dizer, Thiago, que a inovação, na verdade, ela é você criar novos modos de agir ou novos produtos para que uma função se desenvolva de uma forma diferente? Exatamente, exatamente. Ser diferente, né? Dar um destino diferente, olhar diferente para a mesma situação, né? Então, muitas vezes a gente pensa que inovação é investir pesado para ter um lucro menor ou até mesmo um lucro grande. Na verdade, não é isso. É olhar diferente para uma situação, enxergar alguma coisa diferente na mesma situação. Então, consultorias, né, muito empregadas na área da administração, na área do direito, quando você consegue enxergar uma situação diferente daquela trivial, pronto, está sendo um processo inovador. Legal. Mas isso dentro de a gente falar de coisas diferentes, inovadoras, como tu mesmo falasse, é muito abrangente. Dentro da estrutura regional, né, que nós estamos falando, né, da criação dessa regulação regional da inovação, o que isso significa? Olha, foi definido pelo Conselho Municipal de Inovação, por exemplo,
né, alguns eixos temáticos para a nossa região, para serem trabalhados durante os próximos, se eu não me engano, 4 anos. Então, esses eixos temáticos, obviamente, que tem que ter o agro no meio, né, nossa região muito pautada sobre isso. Exato. Alimentos, então o setor alimentício, até porque o agro fornece subsídio para o setor alimentício. Exatamente. TI também, porque estamos falando de inovação, tecnologia está quase que embutida no termo de inovação. Claro. E ficou um setor credenciado para a nossa região que foi até mesmo inovador para a nossa região estarmos adotando esse setor, que é o setor metal mecânico e polímeros para a nossa região. Porque nós temos muitas empresas que trabalham com metal, que são empresas que têm processos metal mecânicos, e ainda englobamos a parte dos polímeros. Então, polímeros envolve plásticos, resinas, borrachas, todos esses setores que na nossa região, na região oeste, basicamente em torno de Cascavel, é muito forte. Nossa região que é muito forte nesse setor. Uma coisa que nem todo mundo sabe da região, né? A gente está muito atrelado ao agro, né? Questões... Isso. Então foi inovador nesse quesito também, trazer para a nossa região a potencialidade do metal mecânico para que sejam investidos não só recursos financeiros, mas recursos intelectuais. A gente destinar atenção para esse setor já pode ser considerado algo inovador para a gente. Tu falasse que, obviamente, tem muitas empresas, indústrias desse setor aqui, portanto, ela foi alçada a uma categoria de inovação. Mas conta pra gente alguma inovação desse setor que eu não conheço praticamente alguma nada. Realidade, algum case de sucesso. Algo que a gente possa entender o que é inovador dentro dessa estrutura metal-mecânica. Ótimo. Por exemplo, um engenheiro aqui da nossa região, mais precisamente aqui de Cascavel, inclusive nosso parceiro aqui, já foi nosso professor da Univel, mas que o peru de Natal, quando a gente compra o peru de Natal, ele vem envolto naquela telinha, geralmente amarela, de plástico. Quem desenvolveu esse produto foi esse cara. Olha aí. Daqui. Ele não só desenvolveu esse produto, ele desenvolveu a máquina para fazer essa tela. Foi ele que trabalhou em cima disso. Então, e aqui em Cascavel, ele tem empresa que faz muita transformação de plásticos. Nós temos muitas empresas aqui de Cascavel que reaproveita plástico, inclusive para usar na construção civil. Então é correto também dizer, Alfredo, que algo que todos sabemos, não é só na tecnologia que se verifica inovação. Em todos os processos, em todas as possibilidades de produção, em tudo que você mexe e desenvolve, é possível falar em inovação. Por que todo mundo pensa? Inovação tem a ver com o quê? Com aplicativo, com tecnologia, mas não é isso. Não é isso. É também isso. Também sim, mas vamos supor, quando a gente está falando em desenvolver um aplicativo para facilitar a vida, para, sei lá, a pessoa fazer agendar uma consulta, por exemplo, pelo aplicativo, agendar um serviço, isso é caracterizado como serviço. Claro que é uma situação inovadora, mas dentro desse âmbito é caracterizado como um serviço. Então, inovar, por exemplo, no processo metal mecânico, é gastar menos e desenvolver o mesmo resultado para um material metálico, por exemplo. Né? Para um metal que é usado numa máquina agrícola, no maquinário agrícola, você conseguir gastar menos, fazer com que um produtor, um agricultor, no próprio local, consiga desenvolver um processo que vai melhorar aquele equipamento dele, gastando pouco, e ele mesmo possa fazer. Isso já tivemos alunos nossos que desenvolveram aqui dentro alguns processos que podem ser relacionados com isso. Que bacana. E, claro, obviamente a inovação tem a ver com questões econômicas, né? Porque o mercado evolui, as necessidades também evoluem e as estruturas, os setores econômicos, eles se organizam ao ponto de inovar. Mas também tem certas obrigações que certos setores não tinham e começam a ter, né? Vou dizer uma questão que me vem em mente, que normalmente isso ocorre, que é a questão ambiental. Né? Nós falávamos agora de resíduos, de questões, né, de metal mecânica, tem resíduo. Né? E a lei de resíduos sólidos é uma lei muito severa, digamos assim. Né? Então isso também os setores econômicos, eles têm que se organizar ao ponto de inovar para cumprir as determinações, né? O uso de certos componentes,
né, ou a forma de fabricação, ou a destinação dos resíduos que E nesse sobram. processo tem que também fazer uma análise que vai gerar uma modificação, muitas vezes, de um sistema de tributação, vai gerar uma modificação, às vezes, de um sistema de fiscalização Claro. e, portanto, de regulação. Então, é inovação da governança. inovação. E de governança, né? Exato. Então vai ter que criar uma estrutura de governança. Então, a governança é sempre digamos assim, uma área que, independentemente de onde ela ocorrer, ela está atrelada à inovação. Claro. Sim. A gente tem que caminhar todo mundo junto. O processo tem que caminhar respaldado por leis e a governança tem que gerir tudo isso. Então, à medida que se evolui com a inovação, as leis têm que acompanhar essa evolução, a governança tem que acompanhar tudo isso. Essa questão de resíduos sólidos. Se eu não me engano, até 2030, as cidades vão ter que adequar a destinação dos resíduos sólidos urbanos. Exato. Então já existe uma discussão muito grande em cima disso e existem processos para se eliminar os resíduos sólidos dos grandes centros. Exato. Um deles é o processo de gaseificação. Né? Incinerar os resíduos, transformá-los em gases e aproveitar esses gases. os gases. Tornar um Exatamente. produto esses gases. Tanto faz, pode ser um produto para ser comercializado, quanto um próprio produto para ser mantido dentro do processo de incineração. Ele vira o próprio combustível do processo. Ali. Claro. Se retroalimenta, exatamente. E dentro dessa sustentável, ideia, né? É sustentável. Isso E aí. dentro dessa ideia, muitas vezes, você inova com um produto e para gerir esse produto você precisa ter um serviço e para fazer esse serviço funcionar de uma maneira sustentável você também tem que inovar em algum aspecto de governança ou de gestão. Exatamente. Então nós vamos falando numa cadeia de inovação. Exatamente. É isso? Exatamente. É o que tem se mostrado agora até em cursos de graduação, de mestrado, tem se mostrado útil a formação de novos gestores na área de inovação, porque muitas empresas estão demandando, vou usar esse termo, abrindo setores de inovação, mas na verdade a própria empresa está englobando essa ideia de inovação, mas precisa de um gestor de inovação lá dentro. Antes tínhamos lá o gestor de qualidade, o gestor das pessoas, o gestor disso, o gestor da produção. Agora tem que ter um gestor de inovação. Não é que tem que ter, mas faz-se de bom tom ter um gestor de inovação que se preocupe com isso. Né? Que vá buscar fomento, inclusive. Né? Existem editais de fomento para cada vez mais incentivar a inovação dentro da empresa. Existem formas de se gerir isso, que o gestor seria incumbido disso, e ele iria buscar as leis que venham amparar essa situação, fazendo quase que o papel da governança em relação a essa gestão toda de inovação. Então é uma área, vamos dizer assim, nova, não que surgiu agora. Não, já tinham pessoas que exerciam essas funções, mas agora elas estão em destaque. Se a gente vê aí, as grandes empresas estão com destaque para a inovação, inclusive com os próprios gestores. Isso é muito interessante. Olha, eu estava pensando que quando se padroniza uma determinada conduta social, uma questão social no modo geral, a regulação ela tem que vir a reboque disso ao ponto de organizar. Claro. Pensa só, há anos, historicamente nada, sei lá, 50 anos atrás, não existia código de trânsito, porque os carros não existiam. Ninguém pensou que poderia ter acidente, responsabilidade civil sobre danos. Exatamente. Né, a questão, né, atropelar as pessoas. Nunca pensou. O carro sempre foi uma inovação, né, inovação que só trouxe, supostamente só traria benefícios, mas na verdade, com os E benefícios. isso como toda a tecnologia Claro. que se desenvolve. Nós hoje temos uma lei geral de proteção de dados. E por que nós temos uma lei geral de proteção de dados? Por conta da internet, por conta da aceleração desse mundo virtual digital. Né? Porque, se for pensar bem, os dados pessoais eles sempre existiram e eles sempre trafegaram. Mas só que nós não nos preocupávamos. Ninguém porque nunca se no mundo preocupou com o analógico, remetente que se colocou na carta. Exato. O remetente, manda ao Alexandre Barbosa. Ninguém nunca se preocupou no com mundo isso. analógico não se Né? preocupava. Agora, juntar todos os dados do Alexandre Barbosa que estão dispostos no mundo sem um certo cuidado é praticamente um roubo. Eu brinco Porque não, agora na ficou muito verdade, acessível. Claro. Exato. Eu brinco, não, é uma verdade você pensar no escritório de advocacia. Hoje, você vai no escritório de advocacia, você deixa todos os seus dados lá.
Antigamente, vamos dizer, há 30 anos, você também ia no escritório e deixava todos os seus dados. O advogado pegava os seus papéis, colocava numa pasta e levava para casa para estudar o seu processo. Claro. Digamos que ele perdesse aquela pasta na rua, seus dados seriam usados para banco, para tudo, do mesmo jeito que é hoje. Claro. Então hoje o escritório tem que ter a proteção digital. Antes ele tinha que ter o cuidado físico analógico. Então essa coisa é muito interessante, porque inovar acaba sendo algo geracional, a cada tempo, a cada época. Você imagina, antigamente a gente até falamos já no Disrupt, recebíamos as listas telefônicas. Exatamente. Imagina que esses dados que hoje em dia, né, são dados particulares, tem que ser protegidos. Você recebia em casa as listas telefônicas das pessoas, com o endereço, onde é que elas moram. Uma coisa sensacional. Era uma das formas de pesquisar, né, onde ela morava. Claro. Mas, como o professor Alexandre, como o senhor falou, a ideia é, a evolução levava-se muito tempo. Agora, para se quebrar barreiras de um certo produto ou de uma certa situação, é muito rápido. A pandemia mostrou isso para a gente. A gente se adaptou com reuniões, com aulas, com o virtual. Um processo que eu, na época, comentava que esperaria que levasse 5, 6, 10 anos, nós tivemos que fazer isso em 2 meses. Acelerou. Né? Acelerou. Não, e um exemplo, acho, para mim, o que marcou mesmo da pandemia, e dentre muitas coisas, foi a realidade da nossa docência. Eu me lembro muito bem que fecharam-se as fronteiras dos municípios, as portas das instituições e tudo. E na faculdade, eu me lembro bem, nós ficamos só um dia. Exatamente. Lembra disso? Nós ficamos só um dia sem aula. Porque foi o treinamento dos alunos. Porque foi o treinamento dos alunos. No segundo dia, nós já tínhamos aula pelo sistema virtual. Ou seja, eu tenho amigos que falam, na minha faculdade levou uma semana, na minha levou um mês, nas públicas levou um pouco mais. Mas eu me lembro na nossa instituição foi um dia. Isso é um negócio que para mim é um marco, porque demonstra como a realidade hoje das coisas estão. Ou seja, em um dia, em algumas horas, tudo muda. Tudo muda e muda de uma forma que às vezes você não tem condições de entender o impacto. Por isso eu te pergunto, qual é, na sua visão hoje, o impacto de um processo de inovação ou da ideia, como nós estamos aqui falando de um pacto pela inovação, qual é o impacto do pacto da inovação na vida das pessoas? Eu acho que isso tem muito a ver com um impacto comportamental. Muda muito a forma com que as pessoas entendem a inovação, como a gente começou a conversa aqui hoje falando sobre o que é, como tratar a inovação. Então, acho que já fica uma coisa muito mais tátil para que empresas, pessoas físicas, pessoas jurídicas entendam isso e adotem esse sistema. Como acabamos de falar, no início da pandemia, falou, olha, as próximas reuniões vão ser virtuais. Grande maioria das pessoas falou, não aceito isso. Hoje é trivial, hoje é comum. Mudou o comportamento das pessoas em relação a uma situação. Então eu acho que esse pacto pela inovação, principalmente do município de Cascavel, vem a somar, a colaborar nesse quesito. Trabalhar com diversas empresas, diversas instituições, todas pelo um bem comum. Tiago, então, tu está falando assim, né, sistema regional, estamos falando bastante do núcleo aqui de Cascavel. Tu tens alguma informação sobre como se dá esse processo de gerenciamento, investimento, compreensão da inovação em outros lugares públicos, outros municípios? A gente está seguindo algum município, a gente está sendo protagonista, né, como um desbravador aí da questão da inovação regional no âmbito municipal. Como isso acontece em outros lugares? Tu tem essa informação para nos contar, não? Olha, eu, como o Alexandre comentou, eu faço parte da diretoria do Conselho Municipal de Inovação de Cascavel, representando aqui a Univel, mas nós debatemos muito a respeito de Santa Catarina. Santa Catarina é uma referência, né? Ali a região de Florianópolis, uma referência na questão do desenvolvimento em inovação. Né? Eles têm um polo de inovação ali, eles têm uma estrutura muito bem montada. Já agora olhando, por exemplo, para o Iguaçu Valley, aqui na nossa região, o Iguaçu Valley, em âmbito nacional, está se destacando como um ambiente inovador. Então, principalmente durante esse último ano,
o Iguaçu Vale aqui, o ambiente de inovação, o ecossistema de inovação da região oeste do Paraná tem se destacado grandemente. Inclusive premiado, né? Premiado. O Jadson esteve aqui com a gente, né? Num dos primeiros O Jadson, disrupts, é verdade. ainda na Rádio Colmeia, e ele nos falava dos prêmios que o Iguaçu Vale recebeu nos últimos tempos. E continua recebendo, Continua recebendo, Exato. né? E eu fiquei impressionado positivamente com o Hub One. Eu achei extraordinária a estrutura, Exato. né, Alfredo? O do Rafael Hub já One. veio aqui também. O Rafael já esteve aqui também. E nós, eu e o Alfredo, estivemos, Tiago, a coisa de um mês, lá em Vitória, no Espírito Santo. E tivemos a ocasião de participar num evento que era sobre inovação, sobre direitos, sobre condições climáticas, né? Uma série de coisas do momento, de discussões muito atuais. E nós tivemos a ocasião de ouvir o secretário de Inovação do Estado do Espírito Santo. E ele falou algumas coisas que nos deixou muito a refletir, né, Alfredo, de como aquele Estado, e Vitória como município, mas o Estado como um todo, tem trabalhado de uma forma bastante impactante a inovação nos afazeres, né? A gente vê que, né, o setor público, ele, digamos assim, vou usar o termo assim, se apaixonou pela questão da inovação, né? Então, até porque pessoas dentro do setor público também têm essa visão, né, de desenvolvimento socioeconômico, político, vamos dizer assim, mas, por outro lado, os reflexos da inovação, a gente ainda, pelo menos dessa inovação, vamos chamar de 4.0 aí, né, tecnológica e tal, dentro da estrutura pública, a gente não sabe o que vai ser, né? Sobretudo, puxando para a nossa área, no direito, né? Porque, vamos ver, Foz do Iguaçu tem cidades inteligentes, né? A Itaipu Inteligente, lá o bairro Vilar Inteligente, que é um bairro perto da Itaipu, e Itaipu financiou o desenvolvimento, né? Financiou a construção. Mas isso está atrelado a uma legislação, que é o sandbox regulatório, que nada mais é que a possibilidade de flexibilizar certas regras ao ponto da inovação chegar e se desenvolver. Isso. Só que a gente não sabe quais são os impactos dessa flexibilização legislativa. Não quer dizer que não possa haver, claro que pode, mas não tem uma análise que é mais, talvez, jurídica do que qualquer outra sobre os impactos destas flexibilizações. Certo. Né? Por exemplo, vamos mudar o negócio do sinal, né? Qual é o risco disso? Qual é o risco jurídico de uma pessoa se atrapalhar, de uma senhora, sei lá, eu estou inventando. Né? Lembrando que você tem uma regra, tem uma lei municipal. Que diz que os semáforos são de tal maneira. No sandbox você flexibiliza, você fala, olha, esse semáforo para a gente fazer um teste, para ver se dá para criar um produto inovativo, se dá para fazer alguma coisa boa, nós vamos mudar esse semáforo e tem uma autorização para tanto. Os impactos disso, o que você nos diz sobre? Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com relação a essas preocupações, em sermos menos entusiastas algumas vezes, né? Agir pela empolgação e ser mais pé no chão, exatamente. Pensando nessa questão mais futura. Lógico, uma coisa é fazer um teste de um mês numa região que você tenha um certo controle. Agora, expandir isso por simplesmente impulso, temos que tomar cuidado nisso, baseado principalmente nas leis. Não, porque na verdade eu estava pensando isso. A gente teve até um aluno, né, Alexandre, aqui, que defendeu a dissertação sobre o impacto do sandbox nos municípios e pegou a Vilar Inteligente como modelo, objeto de estudo. E ele colocou várias questões que são interessantes no primeiro momento, que não me lembro agora do que eram, mas 3, 4 coisas muito interessantes que ele refletiu, né, e problematizou 3, 4 coisas assim que nós, é verdade. Questão, por exemplo, dados. Exato. Eles escolhem dados que não são autorizados. E são dados pessoais. E aí? Caramba. Exatamente. É de se pensar, né? Porque se agir só com o impulso de vamos inovar é uma coisa, e isso se for dentro de uma empresa, até menos mal. Agora, num setor público, temos que ter uma preocupação
temos que expandir essa preocupação, né? Justamente por conta disso. E esses dados, essa coleta, qual é o impacto, quem vai influenciar, Exato. as pessoas que vão ser influenciadas, né, de forma positiva, negativa, mas isso demanda bastante tempo. Então, como hoje nós temos a ideia que a inovação precisa acontecer para ontem, então batemos numa barreira. Poxa, mas se eu tenho que inovar, tem que acontecer rápido, como que eu vou perder tempo, vou usar esse termo, por mais que não seja o mais correto, perder tempo fazendo um estudo em cima disso? Então temos... Entra aí o direito, né? Entra aí o direito. Quando a gente fala, Claro. Né, nosso disrupt aqui, inovação, tecnologia e direito, nós temos a perspectiva do quê? De que a inovação e a tecnologia precisam do direito como forma de regulação, como forma de auxílio, de organização e de melhoria de uma condição que favoreça ao não prejuízo, né? Exato. Então, por exemplo, vamos criar um grande pacto de inovação, que estamos fazendo, mas nós temos que ter esse cuidado de ter em mira que existem leis, que existem normas, que existem procedimentos e que existem vidas, e essas vidas todas, sem dúvida nenhuma, são protegidas pela lei. Certo. Então há que se ter cuidado, naturalmente, mas não se pode também dar passos atrás. Nós temos que seguir, nós temos que inovar e buscar esses espaços todos, mas com muita responsabilidade, parece que é a palavra. Toda Concordo. ação gera uma responsabilidade. Verdade. Não, concordo E plenamente. o tempo está no fim, Não Alfredo. temos tempo para mais nada, Alexandre Barbosa. O papo bom, como sempre. Exato. Tiago, muito obrigado por estar com a gente aqui. Agradeço de coração. Eu que agradeço aos senhores pelo convite, né? Muito obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, principalmente com o Disrupt. Para ti também, né? Porque um cara que está à frente da inovação Exatamente. de uma instituição. Uma referência pra gente, Né, aí. pra gente. Algumas conversas fora do ar aqui que a gente teve com o Thiago foram muito elucidativas pra sem gente. dúvida. E é isso, então vamos deixar nosso abraço a todos e semana que vem tem mais, né, Alfredo? Disruptcast na CBN Cascavel É isso às aí. 16h30 da 16h30. terça-feira. Um abraço. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Copete.